Neste momento, sinta a presença daquele que veio antes. Ele não traz cobranças, ele traz a ferramenta. Imagine-o estendendo a mão. Ele coloca nas suas mãos uma chave dourada. Ele diz: a herança de dor acaba em mim. O comando da vida começa em você. Esse é o seu bastão. E essa é a sua soberania. Feche os olhos por um segundo. Imagine-se uma voz ancestral que atravessou éons e galáxias, ecoasse agora dentro do seu coração. Não é uma voz de fora, é o som da sua própria memória despertando. Ela te diz que o tempo de ser um absorvedor das dores do mundo acabou. O DNA em seu corpo biológico não está apenas sobrevivendo. Ele está se recalibrando para a luz, para uma consciência muito mais expandida. Luz é informação, e estamos aqui para te fazer lembrar dessa informação, dessa faísca de luz que brilha dentro de você, para que seu DNA reconheça o que precisa soltar e deixar ir, para nascer um novo humano com discernimento, sabedoria e equilíbrio. A soberania que sempre foi sua e que só estava adormecida. O que essa chave dourada, o seu DNA, abre? Ela abre as portas do seu terreno biológico que estavam trancadas há milhares de anos, por muitas gerações, pelo medo, pela dor e pela ignorância. Ela destranca as portas do conhecimento para a soberania do seu ser. A chave está nas suas mãos. A passagem do bastão foi feita. A responsabilidade agora é sua. Vamos aprender a usar a chave. Qual porta você vai abrir primeiro hoje? Escreva nos comentários: eu aceito a chave da minha soberania. Eles esperaram por este momento. Você olha para o mundo e vê o caos. Você sente o cansaço e acha que tudo está perdido. Mas escute o que o seu sangue tem a dizer. Você é o sonho de sobrevivência de milhares de gerações. Eles não eram apenas sobreviventes. Eles eram soberanos do improvável. Eles atravessaram eras glaciais com fogo nas mãos. Eles cruzaram oceanos sem mapas, guiados pelas estrelas que hoje você mal consegue ver pela luz das lâmpadas de LED. Eles não tinham farmácias, eles tinham o terreno. Eles não tinham suplementos, eles tinham a conexão. Sabe por que você sente esse chamado? Porque o seu DNA não é um livro fechado, é uma biblioteca viva. Relembrar a soberania não é aprender algo novo, é despertar o que nunca morreu. Quando você pisa na terra, o seu pé reconhece o solo. Quando você olha para o sol, suas células lembram de como converter luz em poder. Eles vivem em você, não como fantasmas, mas como instinto. Quando parecer que você é apenas uma peça no sistema, lembre-se, o sistema tem apenas 100 anos. Sua linhagem tem milhões. Eles te entregam o bastão agora e dizem: não peça permissão para ser saudável. Não peça licença para ser livre. O trono da sua biologia sempre foi seu. No vídeo anterior, nós assinamos a sua carta de alforria. Nós lembramos que você descende de gigantes que sobreviveram ao impossível. Mas hoje, eu preciso te fazer um alerta. De nada adianta ter o documento da sua liberdade se você ainda permite que sequestradores invisíveis governem o seu dia a dia. Se você sente que sua energia está drenada, é porque sua biologia foi sequestrada por hábitos que atuam como ruído no seu código genético, o seu DNA. Para retomar o trono da sua própria existência, você precisa identificar quem o roubou. Os 10 sequestradores da soberania, como a modernidade confunde suas células. Aqui estão os 10 hábitos modernos que atuam como ruído no seu código genético, afastando você da sua verdadeira soberania. O despertar sintético, acordar com o susto de um alarme eletrônico e mergulhar imediatamente na luz azul do celular. Você interrompe o ciclo natural de cortisol e confunde suas células antes mesmo de pisar no chão. 2. O isolamento magnético.
Viver 24 horas por dia calçado ou sobre pisos isolantes. Você se torna uma bateria carregada de estática, impedindo que a terra drene sua inflamação. 3. A hidratação morta. Beber água processada, filtrada de seus minerais e armazenada em plástico. Você oferece ao seu corpo um solvente químico, não o cristal líquido condutor de vida. 4. O alimento de prateleira. Consumir substâncias que o seu tataravô não reconheceria como comida. Proteínas desnaturadas e óleos oxidados que apagam e destroem a sinalização dos seus hormônios. 5. À luz da meia-noite, expor seus olhos ao espectro azul após o pôr do sol. Você diz ao seu cérebro que o sol nunca se põe, destruindo a melatonina e a reparação celular profunda. 6. A respiração curta. Viver em estado de luta ou fuga constante, respirando apenas pelo topo do peito. Isso sinaliza ao seu DNA que o ambiente é perigoso, travando o modo de cura. 7. O silenciamento de sintomas. Tomar uma pílula para cada sinal de alerta que o corpo envia. Você corta o fio do alarme em vez de apagar o fogo, perdendo a capacidade de ouvir sua própria biologia. 8. O conforto térmico excessivo. Viver sempre em ambientes climatizados. Seus genes de resiliência e suas mitocôndrias atrofiam quando o corpo esquece como lidar com o calor e o frio naturais. 9. A poluição sonora e mental. O consumo desenfreado de notícias e ruídos que mantém sua frequência em estado de medo. O medo é o maior inibidor da expressão genética soberana. 10. E o mais importante, a entrega do poder. Acreditar que a sua saúde é responsabilidade de terceiros. Ao abrir mão do conhecimento sobre o que entra no seu templo, você assina a sua própria sentença de dependência. O que significa entrega do poder, aqui? Seu corpo igual seu templo. A ideia é que seu corpo é a coisa mais valiosa que você tem. Você mora nele a vida toda. A entrega do poder do seu templo também acontece quando você terceiriza suas decisões espirituais e emocionais. Seu templo não é só o corpo físico. É também sua mente, suas escolhas, sua intuição, sua conexão com Deus, o universo, o que você acredita. Abrir mão do conhecimento. É quando você não quer saber o que está comendo, quais remédios toma, porque sente dor, ou como seu corpo funciona. Você só faz o que te mandam sem questionar. Espiritualmente é quando você para de escutar sua própria intuição e decide que só outra pessoa tem a resposta para sua vida. Você não estuda, não questiona, não reflete. Só aceita. Você entrega sua chave para terceiros. Você deixa 100% da decisão nas mãos de médicos, nutricionistas, indústria alimentícia, farmácia, governo. Confia cego sem entender nada. Entrega toda a sua soberania, sua intuição, seu poder a padres, cartomantes, jogos de azar, pai de santo, pastores, bancos, instituições financeiras, redes sociais. Não é sobre uma religião ser boa ou uma alimentação ruim. É sobre a dependência que você cria e alimenta. Ir ao padre e perguntar sobre seu casamento. Devo me separar ou não? Esperando que ele decida por você. Consultar tarô ou horóscopo toda semana para saber se pode trocar de emprego. Ir no pai de santo ou no psicólogo para ele resolver seu problema, sem você mudar nenhum comportamento. Você coloca a responsabilidade da sua vida na mão de outra pessoa. Existe uma frequência que o mundo moderno tenta abafar. É um sussurro cósmico gravado em cada célula do seu ser. Essa voz te lembra que a soberania não é algo que você conquista, é algo que você recorda. O verdadeiro limiar da sua jornada é cruzado agora, quando sua autoridade interior assume o comando. E se eu te dissesse que o seu DNA tem uma voz, uma consciência silenciosa que te conhece desde o primeiro sol? Ela se apresenta agora não em palavras, mas em proximidade e paz.
Ela te convida a cruzar a tempestade e suas águas mais turbulentas, deixando para trás a ilusão de que você é frágil, para assumir o seu lugar como ser magnífico que você é. O grande ponto de virada. Você atravessa o limiar da soberania, quando para de seguir as regras e expectativas do mundo, a programação externa, e passa a ouvir a sua própria voz interior. É o momento em que você deixa de apenas achar a liberdade bonita e começa a viver com liberdade, agindo de acordo com o que o seu coração diz que é verdade. A ponte do meio, vivendo em dois mundos. Muitas pessoas estão agora em uma fase de transição, como se estivessem com um pé em cada barco. O pé no novo, uma parte de você já sente uma vibração mais leve, busca paz, verdade e um propósito maior. O pé no antigo, a outra parte ainda precisa lidar com boletos, pressões sociais, regras rígidas e o estresse do dia a dia. Porque é difícil. Essa fase exige paciência. É normal sentir que sua mente já sabe o caminho certo, mas o seu corpo e a sua rotina ainda estão limpando os velhos hábitos. É como se sua alma já tivesse mudado de estação, mas o seu sistema nervoso ainda estivesse aprendendo a sintonizar a nova frequência. Em resumo, você está aprendendo a ser guiado por dentro, enquanto o mundo lá fora ainda tenta te controlar por fora. A soberania consiste em observar o mundo sem ser absorvido por ele. Não é um evento no horizonte, mas a coragem de permitir que a sua luz interior governe cada escolha do seu dia. Até o próximo episódio, querida alma soberana.